Olá, igreja, eu sou o Michel. Tudo bem com vocês? Então, tá bom, vamos lá. Eu tenho alguns avisos para passar para vocês de tudo que tem acontecido na vida da igreja no decorrer da semana. Então, começando aí pelas faixas etárias, ficar atento aí como estão sendo essas dinâmicas no mês de janeiro agora, o berçário. A equipe de trabalho está em merecidos descansos, né? Estão de folga e o espaço está liberado, está aberto, né? O espaço do berçário para os pais com bebês até 3 anos que quiserem utilizar a estrutura para ficar ali com seus filhos. Fique à vontade, a estrutura está lá, apenas os servos não estão por ali. A sementinha, a programação tem acontecido somente pela manhã no mês de janeiro, tá? À noite também não tem a programação para a sementinha. Geração Futuro está funcionando normal aqui no nosso salão de festas ao lado, tá? Funcionamento normal manhã e noite. Juniores retornam em fevereiro e o amontoado retornam dia 23 diretamente para o APA. O pastor André informou que ainda há pouquíssimas vagas para o APA. Quem quiser saber mais detalhes, os pais que quiserem saber, procura o pastor André e o Kevin ao final da nossa celebração. Tá bom? Vamos lá, Tércio. Quilo do Amor. Tem sido muito especial ver o que Deus tem feito aí através da nossa igreja. Quantos quilos têm sido levantados e quantas famílias têm sido abençoadas através desse ministério, né? E já foi liberada a listagem do Quilo do Amor, aquela que a gente faz mensalmente. Já foi enviado no e-mail dos líderes de células. Então, procure o seu líder para saber, mas também está lá no site da igreja, igrejabatista.org.br. Você pode entrar, acessar a lista, ver ali a sua célula, através do nome do seu líder, para saber quais os itens que você pode estar sendo direcionado a trazer para que seja mais completo e possamos atingir o maior número de famílias através do Quilo do Amor. Celebrando a restauração. O CR continua acontecendo às quintas-feiras, das 20 às 21 acontece o encontrão e logo depois das 21 às 22 acontece os grupos de apoio. E você que ainda não participou do CR, quiser estar participando dessa ferramenta que tem abençoado muita gente, procura o pastor Leandro ali ao final da celebração, que ele vai te dar maiores detalhes. Tadel, nosso treinamento de líderes, nós já retomamos o Tadel aí nessa última terça-feira que passou. O Tadel, ele está acontecendo nesses meses de janeiro e fevereiro de uma forma mais reduzida, só aquele primeiro momento de uma palavra de encorajamento, onde os líderes estão sendo direcionados ali também no momento de rede, ao que fazer, algumas novas ideias e planos que a gente tem para as células para 2015. Então, muito importante você, líder, que esteja já participando do Tadel nas terças-feiras. Venha, é apenas 1 hora nesse primeiro momento, até iniciarmos aí os próximos módulos, né, de estudo que a gente teve nesse segundo semestre, inclusive as inscrições para os próximos módulos. E para quem quer começar também o Tadel, os estudos, já estão sendo feitas as inscrições também ali atrás, e na terça-feira você pode comparecer. A Assembleia da CBB, a nossa Convenção Batista Brasileira, vai estar sendo realizada a Assembleia ali em Gramado, nos dias 4 a 10 de fevereiro. Todos somos convidados e convocados para estar ali participando da Assembleia, todas as decisões que são realmente tomadas ali como convenção, realmente com o foco que a nossa convenção está de alcançar esse estado, o estado do Rio Grande do Sul, que esse estado possa estar sendo abençoado cada dia mais. Então vamos estar recebendo igrejas de todo o país, então é muito importante que estejamos envolvidos também nisso e também no trabalho. Você pode procurar o seu líder também, estaremos envolvidos trabalhando na convenção também. Se você tiver disponibilidade, procure o seu líder de célula também. O Intercap, 14 a 17 de fevereiro, dúvidas, qualquer coisa, vocês procurem o Júnior. O Júnior vai estar dando maiores esclarecimentos sobre o Intercap, sobre tudo que você precisar saber sobre o Intercap. Tamo junto.
o retiro de carnaval aí dos jovens, também no mesmo período, 14 a 17, você pode estar procurando o Jonatas, o Júnior também, tem detalhes aí, eles podem estar te informando, falando um pouquinho sobre todas essas coisas bonitas que tem lá nesse lugar aí. Então, mas não só pela parte bonita aí, mas por tudo que vai acontecer lá, na ministração da palavra e tantas coisas legais. Gente, também quero lembrar vocês sobre a recepção. Todos vocês, cada domingo, chegam e são recebidos ali embaixo, são recepcionados. E é tão gostoso, né, a gente poder ser recepcionado, ter alguém ali nos oferecendo um sorriso, escrevendo o nosso nome. E essas pessoas têm se disposto a estar participando daquele momento ali. Então, a gente quer convidar e convocar vocês, seja através da sua célula, quer inscrever a sua célula para estar participando desse ministério, ou você unicamente, assim, pessoalmente quiser estar participando, procura o Marcelo Miller e a Cleusa, pode ser via e-mail para eles, cleusa.maidana@gmail.com, marcelomiller@hotmail.com. Procura eles, dá o teu nome lá, se inscreve para que você também possa estar participando desse momento tão importante, tão especial de receber as pessoas. Se para nós que estamos acostumados a chegar aqui todo domingo, é um prazer poder ver as pessoas nos recebendo, imagina para quem está vindo pela primeira vez, né? Para quem está vindo buscar realmente algo de muito especial aqui, ele poder ser recebido, ele poder receber um sorriso. Então, envolva-se nesse ministério, dê o seu nome lá e participe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele, pedir, você que tem o seu pedido de oração, seja por uma enfermidade, por algo financeiro, algo lá do seu trabalho, da sua vida de um modo geral, dos seus relacionamentos. Esse é o tempo realmente da gente poder apresentar isso diante de Deus. Após esse momento da oração, nós também somos convidados e convocados a adorarmos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Esse também é um momento que faz parte da nossa adoração ao Senhor, do nosso culto a Deus, através, dispondo dos nossos recursos, daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Que você possa também fazer parte disso. A igreja tem sido falado aqui, são tantos desafios, tantas coisas, tantos missionários sendo sustentados pela igreja, tantas vidas sendo alcançadas. E glória a Deus, porque nós podemos fazer parte de tudo isso através daquilo que o Senhor tem nos confiado. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, tão especial que podemos ter aqui como igreja do Senhor. Quero te pedir, Deus, que tu estejas conhecendo a vida, o coração de cada um, sondando, Deus, e trazendo, Deus, as tuas respostas para aquilo que o teu povo tem clamado, para que o teu povo tem te pedido. Deus, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania sobre nós, Pai, sabendo que o Senhor sabe aquilo que é o melhor para cada um de nós. Queremos te pedir por todos os enfermos, por aqueles que têm sofrido com doenças, com enfermidades. Clamamos a Ti pela cura, Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, mas nós queremos realmente confiar em Ti e saber que o Senhor fará aquilo que é o melhor para cada um de nós. Deus, que o Senhor continue a nos abençoar nessa celebração. Fala ao nosso coração, Pai. Traz tudo aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, aprendendo um dia de cada vez a ouvir. Quero te convidar a imaginar uma cena. Bom? As músicas que a gente foi encorajado a cantar, a pensar até agora, uma falava que seja bem-vindo, Espírito Santo, a outra falava disposto está o meu coração, eu quero te ouvir, e eu quero te convidar a imaginar uma cena. Se fechar os olhos vai te ajudar a imaginar essa cena, faça isso, tá? Não precisa ficar desconfiado.
Fica tranquilo, é imaginar uma cena. Imagine que você está entrando numa sala onde um diálogo muito importante está acontecendo entre 3 pessoas. Você não quer errar. Você não quer ofender. Quer participar. Ao abrir a porta, uma pessoa que você não conhece chama a sua atenção e pergunta: você vai entrar no diálogo? Sim. Então vamos aprender. Quando você estiver à mesa com as 3 pessoas, perceberá que não há nenhuma barreira entre elas. Mais do que isso, elas vão querer que você participe dessa conversa. Elas querem que você participe dessa união. Acredite nisso. Fique bem calmo e à vontade. Você está ali e você notará que as pessoas, elas são muito sérias e ao mesmo tempo muito alegres. É muito legal estar na companhia dessas pessoas. A primeira coisa que você deve fazer é ouvir. Se você chegar falando, vai falar muita coisa errada. Ouvindo o que essas 3 pessoas estão dizendo, você ficará a par do que é realmente importante. Só para lembrar, esse diálogo já está acontecendo há milhares de anos. E você precisa ouvir bem antes de falar. Se tu ouvir, tu vai entender. A melodia vai continuar, essa música vai ser cantada também. Eu queria que você continuasse pedindo a ajuda de Deus para se imaginar nessa sala. E essas 3 pessoas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles te convidam para sentar à mesa com eles, para você ouvir num primeiro momento. Permita que essa melodia, essa voz, esse violão te ajudem a imaginar esse cenário e a ouvir o que a Trindade está conversando. E nós queremos te pedir, Deus, que continue nos encorajando a estar nesse ambiente, Deus, que tudo contribua para isso nessa noite, Deus. Deus, que Tu nos ajude a desconsiderar os ruídos, Deus, e a entrar no silêncio da nossa alma, conduzido por Ti, Deus. Nos ajuda a receber de Ti, nos ajuda a ouvir de Ti nessa noite. Cuida de cada coração, de cada mente, nos sintoniza na Tua frequência, Deus. Nos faz ouvir aquilo que vem da Tua parte. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Gente, a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A vida espiritual começa recebendo de Deus e não fazendo algo para Deus. A vida espiritual começa na postura de receber de Deus e não fazer algo para Deus. Isso é muito importante. Eu recebo de Deus para daí sim me alegrar em Deus e repartir aquilo que eu recebi de Deus. Ouvir é um ato de receber. A fé virá enquanto estivermos recebendo de Deus. A fé virá enquanto estivermos recebendo de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que eu vou repartir hoje aqui, eu tenho muita alegria de falar que eu ouvi primeiro de Deus. E foi um chacoalhão de Deus na minha vida. Nessa
nesse final de ano, nesse final do ano passado, no início desse ano. Tive um chacoalhão do Espírito na minha vida. Num primeiro momento é meio desconfortável, mas foi muito bom. Eu ouvi algo de Deus, e o que eu quero repartir com você hoje é algo que eu ouvi de Deus para a minha vida. Vou ser muito íntegro falando dos meus pensamentos, vou falar da loucura que é os meus pensamentos, vou repartir muita coisa, eu vou falar na primeira pessoa, porque são experiências minhas, mas com muita humildade, mas com muita ousadia também. Eu quero que você se abra para Deus usar tudo que está sendo dito para falar contigo. Para que você possa ouvir a voz de Deus. Essa mensagem, ela tem um desafio bem claro, e eu vou falar logo no início. É um encorajamento. Mateus, capítulo 6, versículo 6, palavra de Jesus, diz assim: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Mais do que te convidar a entrar num cômodo da tua casa, essa mensagem ela vai te desafiar. Pode ser que essa mensagem te confronte. Pode ser que essa mensagem te encoraje. Eu não sei o que o Espírito quer falar contigo nessa noite, mas ela tem um desafio muito claro. E para hoje, não é semana que vem, é para hoje. Você poder ir para o silêncio do teu quarto, e muito mais, como eu falei, do quarto para o silêncio da tua alma. E eu tenho aprendido que eu não consigo chegar lá sozinho, inclusive. Eu não consigo ir para o silêncio da minha alma sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu não consigo chegar até lá por conta própria. Eu tenho aprendido a pedir ajuda de Deus para me levar para esse ambiente onde eu posso escutá-lo, onde eu posso escutar a Trindade falando. Então, é muito claro o desafio e encorajamento dessa mensagem. Tanto é que, se inclusive Deus já estava falando isso contigo, e você precisou ouvir só isso para confirmar, e você quiser levantar agora e ir para casa e fazer isso, vai sem constrangimento algum. Vai sem constrangimento algum, porque é nesse ambiente, no silêncio da alma de cada um, que Deus faz coisas poderosas. É nesse ambiente, quando a gente escolhe deixar as outras vozes, deixar outras coisas importantes e outras que não são nada importantes, mas a gente escolhe deixar de lado e prioriza ouvir a voz de Deus. É nessa dimensão que acontece o toque de cura, é nessa dimensão que acontece o encorajamento, a repreensão, o impulso. Coisas novas de Deus acontecem nesse ambiente. Então, se você precisava só disso para entender uma confirmação de Deus e ir para esse ambiente, fica bem à vontade. Vai para lá, porque é nesse ambiente que Deus quer falar contigo. Eu tenho aprendido, como eu falei para vocês, a não ir por conta própria para esse ambiente para me relacionar com Deus. Então eu tenho pedido a ajuda de Deus. Deus, me leva para esse ambiente, me leva para o silêncio da minha alma. E quando eu tenho aprendido a ser conduzido para Ele, já vem logo um outro aprendizado que está sendo muito importante na minha vida. Num primeiro momento, não falar. Num primeiro momento, ouvir. A gente tem tanta coisa importante para falar de Deus, né? Para Deus. A gente tem as contas para pagar, a gente tem tensões familiares, a gente tem sonhos, expectativas, a gente tem coisas que Deus, o próprio Deus está colocando no nosso coração e a gente quer conversar com Ele sobre isso. A gente tem consultas médicas, a gente tem a vida real acontecendo. A gente tem muita coisa para falar para Deus. Mas eu tenho aprendido que a primeira postura espiritual, quando eu me aproximo com Deus, eu posso me aproximar com confiança de Deus e da Trindade, não por mérito pessoal, mas por causa de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Eu me aproximo com confiança da Trindade e eu escuto. Eu tenho pedido a ajuda de Deus. Deus, me ajuda a ouvir. Ouvir esse relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gente, essa relação que já existiu antes de tudo e que originou tudo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles já se relacionavam antes de existir o mundo. E isso é muito importante para mim entender que eu sou assim, né?
Muito provavelmente você é assim também. Você está bem, chega um momento que de repente tu está meio entediado e tu pensa assim, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Está meio cansado, está meio monótono, eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes a gente pode achar que Deus criou o mundo por isso. Ele estava meio entediado, né? Meio sem o que ter, o que fazer. Estava meio monótono na vida, aquela coisa meio assim, sabe como é que é, vivendo na eternidade, né? Pode parecer que o tempo não passa, tudo aquela coisa assim. Ah, vou criar um mundo, vou criar bichinhos, vai ter até pessoas. Não, gente, é importante eu entender que a Trindade, ela estava completa nela mesma e continua completa nela mesma. Ela não criou algo porque precisava criar o ser humano. Deus não criou tudo isso porque precisava disso para ter algo para fazer, não. Deus escolheu fazer isso, mas a partir da relação perfeita que já existia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho aprendido então a chegar na presença dessa Trindade, conduzido por eles, porque eu já sei que eu não chego por conta própria, e a ouvir então num primeiro momento. Chegar na presença deles e perceber que não há concorrência entre eles. Não há concorrência entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pelo contrário, nesse relacionamento, nessa relação, há abundância perfeita. Há abundância perfeita, há o amor perfeito, há alegria perfeita nessa relação. Tudo que é de bom está ali. Ali foi a fonte de tudo que é bom. E de forma perfeita, existe nessa relação. Eu tenho aprendido, isso para mim tem sido algo muito importante. Eu tenho aprendido que se eu não busco a Trindade não fica lá, tristezinha, entediada, poxa vida, será que o Leandro não vem hoje? Eles querem a minha presença ali, eles querem conversar comigo, eles querem me ouvir, eles querem ter esse relacionamento comigo, mas eles não precisam disso para ficar alegres. Dá para entender que as duas coisas caminham juntas? Dá para entender isso, gente? Porque isso é muito importante. Não é que eles não queiram estar na minha companhia, pelo contrário, vem, Leandro, participa disso, escuta, se relaciona com a gente. Mas se eu decidir não ir para a presença, se eu decidir não chegar nessa festa que tem entre a Trindade, eles não vão ficar lá coitadinhos, eles não vão ficar lá tristes, porque lá é perfeito, a relação deles é perfeita. E isso para mim tem sido muito importante, entender que quando eu escolho me aproximar, peço ajuda de Deus, peço ajuda de Jesus e do Espírito para ser levado para esse ambiente, e ouço num primeiro momento, eu percebo a relação perfeita que há entre a Trindade, e essa relação perfeita me contagia. E aí eu começo a perceber, opa, tem uma coisa legal acontecendo aqui. Sabe aquilo de tu chegar num ambiente e perceber, o ambiente aqui tá legal. Ou às vezes tu chega num ambiente que tá um climão assim, né? Coisa assim, meio... aconteceu alguma coisa, tu fica naquela assim meio desconfiado. Quando eu tenho aproximado da Trindade, eu tenho percebido esse ambiente perfeito. Isso me contagia. E aí quando eu sou contagiado pela Trindade, mais do que ser lembrado de que a relação deles é perfeita, eu sou lembrado de que toda essa perfeição habita a minha vida. Aí sim é sobrenatural. Porque eu sou lembrado pela Trindade, por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, que eles escolheram fazer morada na vida de todo ser humano que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e que fala, eu quero viver nessa dimensão. E eles vêm e fazem morada. Ou seja, toda aquela abundância de relacionamento perfeito, ela habita a minha vida e eu sou lembrado disso quando eu escuto. Quando eu paro e escuto como a Trindade está se relacionando. Mas para isso, gente, é preciso pausar e ouvir. É preciso escolher escutar. Passa por fazer renúncias. O Tércio tem uma frase que ele já me falou faz bastante tempo. A gente brinca, né, que é o Tércio da Rosa. Quando a gente apresenta assim, as pessoas acham que o nome da esposa do Tércio é Rosa.
Mas não, o nome da esposa do Tércio é Débora e o sobrenome dele é Rosa, né? Então, Tércio da Rosa, fica assim. Mas a frase dele, encurtando, é: uma escolha, muitas renúncias. Uma escolha, muitas renúncias. O que é isso na prática? Para eu escolher ouvir a voz de Deus, para eu fazer essa escolha, eu preciso fazer muitas renúncias. Você também precisa fazer muitas renúncias. É assim para outros compromissos, é assim para outros encontros, né? Quando se começa a namorar, poxa, a gente vai sair a primeira vez, você marca aquele encontro, você abre mão de tudo o restante. Não posso ir, cara, é o meu primeiro encontro com a minha namorada. Você abre mão, você faz renúncias, é assim. E com a Trindade é da mesma maneira, eu preciso escolher fazer renúncias para entender a dimensão profunda e preciosa que há nessa relação. Qual que é a melhor desculpa para não ir numa festa? Eu digitei no Google isso, né? Desculpas para não ir numa festa. E aí, eu não sei se você sabe que tem alguns sites, né, que tu digita assim, e ele elenca ali as melhores respostas, né? Então, melhores respostas para desculpas para não ir a uma festa. E aí tem ali as pessoas colocando. Aí eu escolhi 2 das 5 que eram as melhores, e eu gostei de 2 mais, assim. Eu vou ler essas 2 para vocês. Uma pessoa lá comentou assim: bem, existem muitas desculpas que se pode falar. Você às vezes tem que estudar. Precisa sair para resolver algumas coisas. Essa é boa, né? Não, cara, não vai dar. Preciso resolver algumas coisas, né? Isso é o genérico, né? Preciso resolver algumas coisas. Tu precisa ir a uma consulta médica, que é importante. Você precisa ir na casa de um outro amigo que precisa conversar contigo. Aí a pessoa continua falando assim: eu não sei como é que são os teus amigos, mas será mesmo que a desculpa precisa ser tão elaborada? Às vezes eles nem vão perguntar tanto e vão ficar de boa. Se você não quer desagradá-los, aí vem quase que um conselho, né? Na resposta dessa pessoa. Se você não quer desagradá-los, apenas finja que ficou decepcionado que você não pode ir e dê qualquer desculpa. Essa foi uma resposta, né? Como dar desculpas para não ir para uma festa. Aí teve outra que era bem curtinha, mas foi bem interessante. Ela era uma frase: qual a melhor desculpa para não ir a uma festa? Resposta: a da cólica é muito boa, funciona. Nós temos desculpas. Esses dias, numa interpretação, numa encenação teatral que eu vi num site, o personagem falou assim: indecisão é quando você sabe muito bem o que deve ser feito, mas no fundo você preferia fazer outra coisa. Indecisão é quando você sabe muito bem o que precisa ser feito, mas lá no fundo tu queria fazer outra coisa, aí tu fica indeciso. Quais são as tuas desculpas para não participar dessa festa que tem entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Tem alguns textos que vão aparecer aí, vão ser projetados. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, se você quiser anotar, talvez outros o Espírito lembre durante a mensagem, não vão aparecer aqui. Mas um deles, e esse está aí, Lucas capítulo 14, versículos 16 a 20. Jesus está contando uma parábola e fala assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir.
E eu fico pensando, né, desde a época que Jesus contou essa parábola até hoje, o que aconteceu é que só aumentou o repertório de desculpas. Né, hoje não faz muito sentido, acho que talvez uma ou outra pessoa aqui, ainda mais falando em termos de capital, né, onde estamos, acho que ninguém hoje fala, olha, eu comprei 5 juntas de bois, né, eu estou indo experimentar, então hoje não vai dar. Né? Não é uma desculpa que cabe mais para o nosso contexto. Mas tem tantas outras hoje, né? Tem tantas outras, esse ritmo frenético da sociedade hoje, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa sendo feita, né? E parece que às vezes você não ter algo para fazer, parece que você... Opa, peraí, como assim não tem nada para fazer? Né? Eu confesso para vocês que um tempo atrás eu estava assim, quando as pessoas iam falar para mim, e se naquele momento eu não tinha nada, eu ficava meio que constrangido, porque a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Eu comecei a parar com isso, falei, não, se eu não tenho nada, não tenho nada, pronto. E é interessante nessa parábola, gente, que nenhum deles estava fazendo algo errado, né? Nenhum deles falou assim, olha, eu vou fazer algo errado nesse momento e daí por isso que eu não vou para a festa. Nenhum deles falou assim, olha, não sei se você pega trem, né, Transurb de vez em quando, mas eu já peguei muito e de vez em quando entravam algumas pessoas e falavam assim, olha, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui pedindo, né? Então nenhum deles falou assim, olha, eu vou matar alguém agora, por isso que eu não vou para a festa. Todo mundo ali tinha boas desculpas, né? Essa expressão que a gente acaba usando. Mas olha assim, era a questão de trabalho. Eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá ver como é que está. O outro também, olha, eu comprei as juntas de bois, eu preciso experimentar. O outro mais ainda, parece que esse nem falou, nem pediu desculpa, né? Não sei se você percebeu, os outros ainda pedem uma desculpa, mas o outro fala assim, olha, eu acabei de casar, então não posso ir. E coisas que a gente valorize, que como igreja, inclusive, a gente entende a importância delas. O trabalho, né? Você precisa trabalhar, a família, você precisa cuidar da sua família, eu preciso cuidar da minha esposa, das minhas filhas. Tudo isso é legítimo, mas é interessante que Jesus conta e deixa muito claro que ao convite daquela festa e a decisão de não ir para aquela festa por esses motivos, isso foi claramente dito por Jesus como desculpa. E é interessante isso, né? Fica um pontapé inicial de alerta. E eu queria te pedir para que realmente você não se fechasse para o que o Espírito quer falar contigo nessa noite. Porque às vezes a gente ouvir diretamente do Espírito, assim no momento de oração, às vezes fica mais fácil a gente não ficar na defensiva. Mas quando alguém fala algo e reparte algo, os nossos pensamentos podem começar a ficar na defensiva, né? Ah, tá, ele está falando isso, ó, um gurizão, não sabe nada do que está falando, né? Deixa ele ter lá seus 20 anos de casados, aí sim ele vai me falar de outro jeito. E aí começam as nossas considerações em cima daquilo que está sendo dito. E eu queria te convidar para realmente você ouvir o que o Espírito quer falar contigo nessa noite. E perguntar, Espírito, eu tenho recusado o convite para ir para essa festa? A parábola fala dessa festa que vai ter nos céus, né, que é a festa eterna, na presença da Trindade, essa relação perfeita, onde a gente vai estar adorando o Deus Pai lá, e vamos estar celebrando juntos eternamente. Mas é importante entender que todo momento que eu resolvo pausar a minha vida, e orar, assim como Jesus nos ensinou a orar, falando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, significa eu também quero participar dessa festa hoje. E entender que cada momento que eu paro na presença da Trindade é sim um grande banquete. E eu preciso parar e pedir para o Espírito, eu estou recusando esse convite? Eu estou te dando desculpas para não entrar nesse ambiente onde eu escuto, onde eu me relaciono com vocês? É importante, gente. Deixa o Espírito falar com liberdade na tua mente e no teu coração nessa noite. Eu te encorajo a isso.
Eu te encorajo a deixar e até pedir, Deus, cuida dos meus pensamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mesmo quando você parar, tá? E hoje eu creio, em nome de Jesus, que você vai parar hoje. Se você ainda não parou para ouvir a voz de Deus, na intimidade, você e Deus, né? Nos juniores a gente chama esse momento do eu com Deus. Existe o nós com Deus, mas existe o eu com Deus. Se você ainda não parou para esse momento eu com Deus hoje, eu creio que você vai parar, porque o Espírito Santo vai te ajudar a pausar. Mesmo quando você escolhe pausar, os obstáculos eles não param por aí. Dessa conversa, de você entrar nessa presença da Trindade. Tem um livro que é A Grande Aventura Masculina, que eu recomendo para todos os homens, e não só para os homens, as esposas, as mães que quiserem entender mais desse universo masculino, leiam. Mas ele fala algo importante que não tem a ver só com o homem. Ele fala assim, que nós somos como um soldado num campo de batalha, e que quando a gente pausa para orar, é como se a gente estivesse pausando para ouvir as instruções do quartel-general. Então, eu sou um soldado, eu pauso, estou ali na trincheira, né? E aí eu paro ali para ouvir o que cabe a mim naquele exército. E aí o livro fala assim, que um soldado que está no campo de batalha, mas que não recebeu as orientações do quartel-general, ele inclusive nem precisa ser abatido. Ele não precisa ser derrubado, atingido. Ele pode ficar ali, porque ele vai ficar indo de um lado para o outro e ele não sabe o que vai fazer. Porque ele não ouviu as recomendações, a orientação do quartel-general. Então esse livro fala algo muito interessante. Quando você pausar para orar e entrar na presença de Deus, não considera coincidência. E eu vou falar por mim, que quando você pausa, você começa a orar, e inicia o teu tempo de oração, e aí quando vê, eu já estou pensando na conta que eu tenho que pagar, e aí em janeiro, né, IPVA, IPTU, IP, tudo junto, né, e aí, meu Deus, de onde que vem o dinheiro para pagar tudo isso junto agora, para ganhar o tal do desconto, né? E aí eu começo a pensar nisso, poxa, bem que podia ser mais desconto se o cara não ganhar multa, né, e aí quando vê, eu estou pensando nas multas. Se eu não tivesse tomado as multas, eu ia pagar menos. E aí aquela parte de falar assim com Deus já foi, já passou. Mas Deus, sou lembrado por Deus, Leandro, tu está aqui, a gente está conversando. Aí eu falo, não, Deus, obrigado porque eu estou aqui na tua presença. Que roupa será que eu vou colocar hoje, né? Será que eu ponho uma roupa mais, combina o tênis com isso? O que será que eu posso fazer com as gurias hoje, né? Será que eu levo elas para passear? Será que a gente dá uma caminhada no final do dia? Se a gente fosse para o Parcão seria muito bom. Cara, será que eu não vou agora? De repente vou agora para o Parcão, porque ainda o sol é o sol bom, não é o sol do tal horário. E aí eu já estou fazendo a programação com as gurias. E aí Deus me lembra de novo, Leandro, volta. Gente, então não considera a coincidência que quando você entra nesse relacionamento para pausar, para ouvir a Trindade, que os teus pensamentos, eles parece que somem, né? Parece que somem não, muito pelo contrário, parece que eles aparecem assim e vão de um lado para o outro, né? E pensa como uma coisa lá atrás, e aí pensa sobre o Natal, como foi, e, poxa, e a Páscoa, né? Se o Natal foi na casa da esposa, da família da esposa, será que a Páscoa a gente já começa a pensar nisso? Não considera a coincidência. Porque ali você, como soldado, você está para ouvir as orientações e a recomendação. E o inimigo não quer que tu escute. O inimigo não quer que tu escute, porque um homem, ele está falando específico para os homens, mas acho que é para todo ser humano. Um ser humano que entende por que ele está aqui nessa terra e ouve do próprio Deus, do próprio Jesus e do próprio Espírito Santo, por que ele está aqui. É um homem e uma mulher completamente diferentes do que alguém que simplesmente sai fazendo coisas. Que alguém que sai e faz isso e faz aquilo e tem que fazer muitas coisas. Não considere coincidência. Eu falei para vocês que eu tomei um chacoalhão do Espírito nessa época agora de final de ano. E eu estava num momento pedindo para Deus, Jesus, Espírito Santo, eu quero ter mais consciência da presença de vocês na minha vida. Eu quero ouvir mais de vocês. E me fala como é que a gente pode melhorar a nossa relação?
né? Aquela conversa que se tem, né, no casamento, conversa que se tem na amizade. Como é que a gente, o que a gente pode melhorar, né? Para eu ouvir mais vocês, eu quero aprender mais de vocês. E eu estava lá, nesse embalo, né? Empolgado, quero mais de Deus. E eu comecei a orar nesse sentido. E aí ele me mostrou um ruído, né? Que era um ruído considerável na nossa comunicação. Estava ali orando, como eu falei para vocês, pensando daí logo em seguida como que eu ia pagar as coisas. E aí voltava a orar, e daí eu pensava assim, cara, de repente eu vou fazer um lanchinho agora, né? Porque ninguém é de ferro, né? Eu já estou com uma fome agora, vou fazer um lanchinho. E aí os pensamentos iam e voltavam, junto com a Bíblia ali, aquela confusão toda. E aí eu fui ler a história, Deus me conduziu a ler a história de Abraão e Sara, né? E a promessa de Abraão, de Deus para Abraão, de que Deus daria um filho, e através desse filho uma nação para Abraão, né? Ele seria pai de muitas nações. Essa era a promessa de Deus. E Deus tem renovado em mim, isso é muito legal, a paixão por meditar na palavra dele e ver como é legal, gente, como é legal olhar para a história que foi real e ver a riqueza de detalhes, porque mostra ali como que cada um deles ouviu a palavra de Deus, a reação de cada um deles, que um aceitou, como é que mostra tudo, mostra o ser humano na integridade, mostra o ser humano como você e eu, confusos que nós somos, queremos ouvir a Deus, mas quando ouvimos fazemos as nossas próprias considerações. E ele mostra Abraão e Sara. E eu não vou lembrar para vocês a ordem cronológica da situação, mas eu quero lembrar algo que Deus usou naquele momento para mexer muito comigo. Eu sempre lembrava que Abraão e Sara tinham ouvido a promessa. Abraão ouviu, né? Sara estava ali de cantinho, acabou ouvindo também. Esse foi um dos momentos. E aí você lembra qual que foi a reação de Sara? Ela riu, né? Ela riu. Como é que eu, sendo uma mulher já velha, vou gerar um filho, né? Gente, mas foi muito interessante que eu não lembrava qual foi a reação de Abraão. Vocês lembram qual foi a reação de Abraão? Abraão riu também. Abraão riu também. Coitada da Sara, é sempre a Sara que é lembrada que riu, né? Não, a Sara não creu, por isso que ela riu, né? E Abraão, inclusive chamado como amigo de Deus, o pai da fé, quando ele ouviu essa palavra de Deus, olha só, o texto que o Espírito trouxe ali e me usou para me confrontar naquele momento de uma maneira muito intensa. Gênesis 17, 15 a 18. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Presta atenção, Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Sara já tinha entregue a serva de Abraão para ele ter uma filha com ele, para ter um filho com ele. E aí Deus chega lá e fala, não, Abraão, é por meio de Sara, eu quero te dar um filho. E aí, gente, foi o que o Espírito falou comigo naquele momento, e eu quero que você preste atenção na profundidade daquele momento que Abraão estava ouvindo a palavra de Deus, estava ouvindo a voz de Deus com ele estava ouvindo. E aí olha a postura de Abraão, né? Diz ali que Abraão, com o rosto em terra, né? Sinal de reverência, riu-se e disse consigo mesmo. Aí o Espírito pegou essa expressão ali, essa profundidade, essa postura e falou, Leandro, já que tu me perguntou, eu quero te dizer, o que está atrapalhando a nossa relação é que tu está dizendo muitas coisas para ti mesmo. Tu anda dizendo muitas coisas para ti mesmo. Percebe a profundidade da palavra de Deus de nos levar para um cenário que aconteceu há 1700 anos antes de Cristo. E falar como um homem que foi chamado amigo de Deus, como exemplo de fé, como ele reagiu quando ouviu a voz de Deus clara falar com ele.
e que ele riu-se e disse consigo mesmo. Deixa eu contar um pouquinho para vocês de mim, por que isso aí foi tão forte. Eu cresci num ambiente de muita aceitação, de muita aprovação, de muitas palavras de bênção, de muito encorajamento, e essa é a parte saudável disso. Só que teve o desequilíbrio disso também. À medida que eu fui crescendo, eu fui ouvindo muitas pessoas falarem: pô, que legal isso que tu falou, Leandro, diferente. E aí, na época de adolescente, Leandro, a gente vai fazer uma dinâmica, eu gosto muito de fazer dinâmica, né? Aí, Leandro, a gente vai fazer uma dinâmica, será que tu pode falar lá, que aquilo lá que tu falou, cara, eu nunca tinha pensado naquilo, e como aquilo lá é importante. Aí eu escutava assim, bah, que legal, eu falo coisas importantes. E aí começou a crescer um monstrinho. Gente, aí o Espírito falou assim: Leandro, como tu gosta do que tu pensa? E como tu diz coisas para ti mesmo, que de tanto ouvir as pessoas falando para ti que é algo muito legal, tu começou a acreditar nisso também. E começou a achar que tu fala coisas muito boas. E aí a sequência, né, disso, e não estou dizendo que isso, Deus conduziu essa decisão, né, mas eu fiz a faculdade de jornalismo antes de ter o direcionamento de Deus para me preparar num seminário de teologia também. E aí o ambiente do jornalismo tem muito disso, né? Eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal impresso, e aí lá de vez em quando tu escuta, vem o editor e fala: cara, essa matéria é capa, essa tu mandou muito bem, cara, tu conseguiu dar uma perspectiva diferente para essa situação. E aí eu arquivava aquilo de novo: poxa, eu tenho um olhar diferente, né? Eu consigo falar ou perceber as coisas de uma forma diferente. E o Espírito começou a me mostrar o quanto que eu vinha falando para mim mesmo, o quanto que eu estava fazendo considerações mesmo diante de Deus, na presença de Deus, como Abraão estava ali, né? Rosto em terra, sinal de reverência, sinal de eu quero ouvir a tua palavra. Mas quando ouviu, começou a não conversar com Deus, ele primeiro conversou consigo mesmo. E aí esse conversar consigo mesmo tem outras facetas, né? Uma delas é a pressuposição. A pressuposição é algo terrível, né? Você olha uma situação e eu olho uma situação e aconteceu isso. E aí eu olho uma outra situação e isso, e aí eu não sei se vem uma vontade de meio Sherlock Holmes, assim, de começar a desvendar o caso. Ah, mas então a pessoa não fez isso porque ela de repente pensou isso. E aí ela fez aquilo lá, por isso que ela não está falando com a outra pessoa. E aí começa a vir o mundo da pressuposição. É um mundo paralelo, assim, sabe? A vida real está acontecendo. E aí tem o mundo da pressuposição. É o mundo que você faz as leituras, né? Poxa, a pessoa não me olhou direito, sabe? Então, ela ficou braba com aquilo. E aí hoje em dia, né, com as nossas tecnologias, o potencial de ser conduzido pela pressuposição aumenta, né? Porque você manda um e-mail e aí você não recebe a resposta do e-mail. Aí tu pensa, tu viu, a pessoa ela não queria falar comigo mesmo sobre aquele assunto, né? E hoje, antes, né, com o e-mail, a gente já fala assim hoje, né? Antes com o e-mail, né? Pelo menos tinha um tempo que se dava para as pessoas responderem, né? Agora tem o tal do WhatsApp, né? O WhatsApp, com os 2 risquinhos azul, né? Significa que a pessoa já recebeu e ela já leu. Não, mas peraí, se ela já leu e não respondeu, o que aconteceu? Não, mas peraí, a pessoa já leu e não me respondeu, faz quanto tempo? Cara, já faz 2 minutos que eu mandei para ela. E a gente começa a andar no caminho da pressuposição, e isso é falar consigo mesmo. E começa a perceber quanto mais na tua vida pode ser você falando consigo mesmo. E de repente, você dá razão, dá vazão ao ressentimento, e eu luto contra isso. E aí eu começo a pensar, não, mas a pessoa não fez legal aquilo, a Cris não fez bem aquilo lá, eu tenho o direito de ficar chateado agora. E eu começo a falar comigo mesmo, me dando razão e me dando direito. Eu posso ficar ressentido, eu tenho o direito de ficar ressentido nesse momento. Eu começo a falar muitas coisas para mim mesmo. E o Espírito me confrontou naquele momento, e foi desconfortável num primeiro momento, mas ele falou: Leandro, tu anda dizendo muitas coisas para ti mesmo. Eu não estou tendo espaço para falar contigo. Tu está me pedindo para ouvir,
Só que tu tá aí, falando, elaborando. E o Espírito tem me mostrado o quanto que eu tenho dependido das minhas articulações de ideias, das minhas articulações teológicas, daquilo que eu penso, da maneira como eu enxergo Deus, daquele livro que eu li e aquilo que aconteceu. Deus está falando, cara, tudo isso pode ser muito bom, se você permitir que eu fale por meio disso. Agora, se isso for para você ficar falando consigo mesmo, Leandro, isso vai ser só um ruído na nossa comunicação. Porque eu vou tentar falar, só que tu vai estar mais preocupado em te ouvir. Você vai estar mais preocupado em saber as tuas considerações, aquilo que tu pensa, a tua opinião. Vocês percebem o perigo que é isso? Porque a gente começa a se relacionar mais com a nossa voz do que com a voz do Espírito. A gente começa a se relacionar mais com aquilo que a gente pensa que é o correto, do que com aquilo que o Espírito quer nos conduzir. O Espírito também mostrou algo muito importante. Eu falei para você que eu cresci num ambiente de aceitação, né? E que em determinado momento as pessoas valorizavam muito o que eu pensava, o que eu falava. De repente o teu cenário foi diferente. Você cresceu num ambiente onde as pessoas não valorizavam o que você pensava. E daí tu está pensando, não, isso aí eu não tenho, né? Porque nunca ninguém valorizou o que eu penso. Só que um outro perigo muito grande é você valorizar o que as pessoas falaram para ti. E você decide que essas vozes vão ser as vozes que vão dirigir a tua vida. Essas vozes, por mais que elas tenham sido doloridas, ruins de ouvir, desconfortáveis, são elas que continuam ainda coordenando a tua e a minha vida. Essas vozes continuam ainda tendo essa importância. E foi um momento ali que o Espírito falou assim, Leandro, além de você dizer muita coisa para ti mesmo, tu está considerando muito a opinião de pessoas que são importantes para ti, amigos, pessoas próximas, pessoas que tu ama, e que em um determinado momento da tua amizade falaram coisas para ti. E eu quero te dizer que essa coisa que falaram para ti, não vem da minha parte. E aí eu preciso falar com vocês, fiquei com 2 corações, porque eu gosto muito dos meus amigos, gosto muito das pessoas que eu amo, mas o Espírito estava ali de novo falando, qual vai ser a voz mais importante? Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que ouvir e decidir qual que é a voz mais importante. Se é aquilo que eu estou falando contigo, ou se é aquilo que as pessoas estão achando, as opiniões, as incertezas, as pressuposições das pessoas, a desconfiança das pessoas. É isso? Se é isso, você vai caminhar por aqui. Se é a minha voz, aí é outro caminho, Leandro, é por aqui. É bem diferente. Gente, é muito importante a gente entender isso, porque eu estou falando uma história lá do Antigo Testamento, né? Abraão, 1700 anos antes de Cristo. Mas Jesus, quando ele veio com essa mesma dinâmica. E aí é tão legal ver a Trindade, né, trabalhando em equipe e fazendo a mesma coisa de formas diferentes. Jesus, quando ele ainda era um menino, ele tinha 8 anos, era um guri, né? Ele foi levado ao templo, naquela época o templo, né, para ser apresentado, segundo a tradição, e ele, então, chega um homem que tinha ouvido uma promessa de Deus. A promessa para Simeão tinha sido de que, Simeão, tu não vai morrer antes que tu veja o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Simeão, quando vê Jesus, ele tem uma revelação do Espírito Santo, um gurizinho de 8 anos, né, e aí ele pega e fala assim, Deus, agora sim, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação que veio de ti, porque esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simeão, ele reconhece que a salvação estava ali, um gurizinho de 8 anos, né, tá ali e fala, esse guri aí tá com tudo, esse sim, é o Filho do Deus vivo. Só que Simeão não para aí, olha que interessante, Lucas 2, 34 a 35, diz assim, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que, lê ali, o pensamento de muitos corações será revelado. Está entendendo? 8 anos, o gurizinho está ali. E aí vem um homem de Deus e fala assim, olha, esse gurizinho aí,
ele vai crescer. E por onde ele chegar, por onde ele passar, os pensamentos dos corações das pessoas que vão estar ali vai aparecer, vai vir à tona. Porque ele vai enxergar numa dimensão que só a Trindade enxerga. Só Deus Pai, só Deus Filho e só Deus Espírito Santo consegue. E aconteceu isso mesmo, gente. Jesus, ele cresceu, né? Ele se torna um adulto e ele começa a se encontrar com pessoas. E Jesus olha no olho, Jesus chora com as pessoas, Jesus cura os enfermos, e Jesus conversa com um, e Jesus cura um outro lá, e Jesus vai fazendo isso, sem parar. Jesus era a liberdade em movimento, ele veio trazer liberdade às pessoas. E olha só que interessante, Mateus 9, de 1 a 4, diz: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei, o que diz ali? Disseram a si mesmos, olha só, mesma situação acontecendo: este homem está blasfemando. Palavras deles para Jesus. Gente, olha a profundidade. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Se você é um discípulo de Jesus, a presença de Deus em você, a presença de Jesus em ti, tem essa força sobrenatural. E aí de repente você vai assim: pá, mas então não vou nem chegar muito perto, né? Porque vai começar a aparecer o que eu estou pensando realmente. E a gente pode ir por esse caminho de achar que isso é ruim. Mas lembra que Jesus é a liberdade em movimento. Jesus, quando fez isso para essas pessoas, ele estava querendo trazer liberdade, porque aquelas pessoas estavam escravas dos pensamentos delas. Aquelas pessoas não estavam vendo o que Jesus estava fazendo, porque eles estavam dizendo muitas coisas para si mesmos. Eles estavam muito preocupados com o que eles achavam que era a vontade de Deus, e não viram que a vontade de Deus estava curando ali na frente deles. Eles estavam deslumbrados com os pensamentos, com a teologia deles, com aquilo que eles criam que era a verdade. Quando eu, movido por Deus, paro e pauso na presença de Jesus e do Espírito Santo, e medito na palavra dele, e entro na presença deles, conduzido por eles, é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, o que diz lá? Os pensamentos e intenções do coração. Está entendendo que é isso que acontece? Porque há não sei quantas semanas atrás, quando o Espírito me conduziu para parar naquele texto, mesmo com toda a limitação minha, como eu contei para vocês, né? Pensando em como que eu ia pagar as contas, pensando o que eu ia fazer depois, que eu estava com fome, mesmo com toda essa limitação minha, o Espírito me leva a ler um texto da palavra e mostra a postura de Abraão. Isso é o Espírito que faz. Pegar algo que aconteceu há tanto tempo lá atrás, e com uma força que eu sei que é Ele falando comigo, está falando assim: Leandro, a mesma postura de Abraão está acontecendo contigo agora. O mesmo que Abraão fez lá atrás, o mesmo que aqueles homens estavam falando para si mesmos, está acontecendo contigo, e é por isso que tu não está me ouvindo, Leandro. É por isso, Leandro. E naquele momento, a presença de Jesus e o Espírito Santo, a palavra de Deus e todo mundo trabalhando junto, a Trindade faz isso, é maravilhoso. Eles falaram assim: Leandro, chegou o momento, o teu pensamento é esse aqui. E eles mostram, eles revelam. Leandro, e nós estamos te mostrando porque nós queremos te ver livre disso. A gente não quer que você fique escravo disso. A gente veio te trazer liberdade. A gente veio te falar palavras que, se você escutar, você vai entender que elas são palavras de vida e vida eterna.
Só que você precisa escolher ouvir a nossa voz. Eu estava nesse embalo, gente, agora não lembro se foi a época do Natal ou do Ano Novo, e os pais da Cris, da minha esposa, né, o Raul e a Ana, eles têm uma casa em Capão. Estávamos lá com a gente brinca, né, com a grande família, né, quando reúne tio, tia, e foi um momento muito bom em família. E quando a gente está junto assim, a Cris, a personalidade dela é sanguínea, né? Então, ela gosta de estar em todas as conversas ao mesmo tempo, assim, sabe? Então, isso acaba afetando o nível de atenção que a gente tem entre a gente, tá? Então, esse era um momento daqueles, né? Ela queria estar em tudo ao mesmo tempo, a minha personalidade é outra, eu gosto de estar com pessoas, amo mesmo, gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto muito daquela coisa assim, com a Cris, olho no olho, né? Calma, mesmo com todo mundo, de repente assim, uma olhadinha assim, aquele sorrisinho, né? Uma coisa meio assim, e ela tá ali atrás, eu acho que as gurias estavam dormindo. Eu gosto disso. E a Cris, quando entra nesse ambiente com muitas pessoas, ela quer estar com todos os ambientes, é o jeito dela, é a personalidade dela. E numa dessas horas, eu já estava assim, né, Michelzão, pedindo assim, Espírito, fala comigo, eu quero mais da tua presença, né, eu quero mais de ti esse ano, né, e um discípulo meu falou esses dias que essa questão da virada do ano parece que ela tem essa força, assim, né, a gente fala assim, não, esse ano eu quero mais, esse ano Deus vai me ajudar, e eu estava nessa onda, Deus, eu quero mais de ti, né, fala Espírito, e aí estava assim, tinha tido esse momento, e aí peguei e fui falar com a Cris uma hora no quarto, falei algo, e ela falou, aham, e saiu do quarto. Eu falei, não, peraí, volta aqui, amor. Falei assim na hora, falei, amor, tu não me ouviu, amor? Amor, sim, eu te ouvi, é que eu preciso voltar lá. Amor, mas tu nem demonstrou que me ouviu. Amor, tu não falou algo, não me perguntou, tu não falou, não deu outra ideia. Amor, vamos se relacionar um pouco aqui. Tu volta para lá daqui a pouco, vai ser bom, eu volto junto, mas vamos se relacionar um pouco. E ela, é muito interessante, porque a Helena tem um pouco disso, às vezes também ela está falando assim, mas ela já está olhando para o lado, entendeu? Porque ela quer voltar para o ambiente da interação com todo mundo. E aí ela falou aquilo lá, beleza, a gente aparentemente se acertou, e era mais eu, ela não estava mal com nada, eu que estava ali, né, me sentindo assim, né. E aí eu fiquei assim, gente, como foi desconfortável num primeiro momento, mas importante num segundo momento, e transformador. Porque aí quando eu saí, a Cris saiu, e aí eu fiquei comigo mesmo, mas aí eu já estava pedindo para o Espírito, né, lembra? Espírito, quero mais de ti, Espírito, né? Quero me relacionar mais contigo. Aí o Espírito naquela mesma hora, Leandro, tu entende que é isso que tu muitas vezes faz comigo? Tu entende que eu quero falar contigo, e eu quero, isso que tu está falando, Leandro, essa coisa de se relacionar, olho no olho, né? Poder te ouvir, poder tu me ouvir aquilo que eu penso para ti, ser encorajado por mim, ser confrontado, ser amado, tudo isso, Leandro, eu também quero isso que tu quer, Leandro, e eu entendi isso do Espírito, e claro, eu estou ilustrando para vocês, eu estou falando com uma intensidade que é a que eu entendi o Espírito falando para mim naquele momento, tá? Então, foi muito profundo, porque o Espírito me confrontou. Leandro, tu veio pedindo, e então vamos lá, vamos se relacionar, Leandro, vamos se relacionar. E aí eu tenho aprendido isso, que quando é Deus falando, o quanto mais rápido eu sair da negação, né, e ouvir Deus e reconhecer, é melhor. E eu falei, Espírito, me perdoa, Espírito, porque realmente eu quero mais de ti. Obrigado por ter falado isso, eu quero mais de ti. E obrigado, eu quero me relacionar contigo. E aí foi um tempo de oração, e falei isso para o Espírito, agradecendo e pedindo ajuda dele. E aí eu fui falar com a Cris em algum outro momento, sobre a experiência que eu tinha tido com o Espírito, né? O Espírito, todo aquilo lá. E é interessante porque quando eu comecei a contar para a Cris, de repente eu podia ter esperado um outro momento para contar para a Cris, né? Porque eu contei ainda naquele ambiente, nós com todo mundo, entendeu? E aí, né, é o jeito dela. Eu fui contando, e aí ela olhou para o lado uma hora, e eu queria uma atenção, lembra da atenção?
Eu queria aquela atenção, e aí, quando eu comecei a falar, junto com o que eu estava falando, do que eu tinha ouvido do Espírito, eu comecei a ouvir uma vozinha aqui na minha nuca, assim, né? Uma vozinha de autopiedade chegando, assim. E aí o que é interessante é porque não acha que quando vai vir vozes que não são a voz de Deus, que essa voz vai vir com uma gargalhada terrível, né? Que tu vai saber que essa voz não é de Deus, porque essa voz dá uma gargalhada. Não, essa voz ela é muito traiçoeira, ela é muito sutil. E a da autopiedade começou a vir aqui, falando pertinho de mim, e falando assim, realmente, Leandro, pensa só, vocês vieram lá de Porto Alegre, podiam ter ficado lá em Porto Alegre, tu veio até aqui para passar com o restante da família, e é isso que, é dessa maneira que ela faz. E aí aquilo ali começou a vir assim, e eu comecei a gostar daquilo. Aquela voz assim, ela aparentemente estava me cuidando, né? Estava falando que eu era especial, que eu precisava de um tratamento diferente, né? E aquela voz foi me envolvendo. E daí, junto com a voz da autopiedade, uma outra voz que vem assim, a reboque, é a do ressentimento, outra área de fragilidade minha. E a vozinha do ressentimento fala assim, lembra que isso já aconteceu outra vez? Lembra que uma outra vez que vocês estavam conversando, aí tu acha, pô, Leandro, uma vez até vai, né? Mas 2, 3, 4, e aqui aquela vozinha começou a ficar assim. E aí você deve estar pensando, que loucura, né? Esse cara só está falando de vozes, mas eu falei para vocês, eu estou sendo íntegro, são os meus pensamentos. São as vozes que estavam em jogo naquele momento, e elas estavam ali sussurrando para mim. E eu naquela loucura, eu tinha ouvido a voz do Espírito, e eu queria só repartir o que o Espírito tinha falado comigo, e aquelas outras vozes já estavam começando a coordenar a conversa. Porque daí eu já fiquei mais fechado, e aí, ali mesmo, autopiedade e ressentimento sussurrando aqui, o Espírito já tinha falado, eu falando com a Cris, aquela loucura toda, e eu pedindo aqui em oração, Espírito, retoma a condução da conversa de novo, retoma. Espírito, me ajuda a conversar a partir do que eu ouvi de ti. Gente, como foi libertador? Quando eu escolhi falar assim, tá, essas eu não quero escutar. Espírito, eu quero escutar a tua voz. E aí eu consegui finalizar a conversa com a Cris bem e falar para ela, amor, eu só quero te dizer que eu te amo, que eu entendo o teu jeito, a gente vai assim crescendo juntos, e que eu ouvi algo especial do Espírito, amor, e foi importante, muito importante para mim. E parou. E eu falei, graças a Deus, deixei essas outras vozes, né? E aí eu estava naquele embalo, né? O Espírito me falando, Leandro, é isso aí, é essa dimensão de me ouvir e colocar em prática. E eu fui para esse momento de continuar ouvindo a Deus, né? E fui para a gente está lendo alguns textos, e fui para o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 34. Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 34. Aí começa assim, olha que legal, esse era o meu contexto, né? Vocês entenderam toda essa loucura, vozes, né? E eu quero ouvir a tua voz, Espírito, e eu não quero ouvir mais autopiedade e tudo isso. E aí eu começo a ler, começa bem assim, ó, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Eu falei, eba, eu estou te ouvindo, Espírito, fala comigo que eu entendi que eu preciso ouvir a tua voz, então eu quero te ouvir. Então ele começou, Jesus, né, palavras de Jesus, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Eu só li essas primeiras, ouvi de Jesus essas primeiras palavras. E aí já começou um novo processo ali, né? Já começou um novo processo de ser novamente confrontado pelo Espírito. E o Espírito me falando assim, Leandro, tu está entendendo que eu não estou te dando uma regrinha? Não é assim, ó, ame o seu inimigo, né? E às vezes a gente tem esses textos em áudio, às vezes geralmente pessoas com vozes fortes, né? Amem os seus, aquela voz mais poderosa, assim. E o Espírito falou assim, eu não estou te dando uma regrinha,
Eu estou te falando assim, você pode viver uma dimensão de amor muito mais profunda que tu está vivendo. E o Espírito começou a me falar assim, sabe que amar o seu inimigo é uma dimensão muito profunda que você só vai viver se você aprender a receber de Deus. Porque Deus faz isso com a humanidade. A humanidade responde mal para Deus e a Trindade ama a humanidade. Né? E aí, o Espírito falou assim, só vai fazer isso se você ouvir isso da gente. A gente se cuidando um do outro como Trindade. Só vai acontecer nessa dimensão. Se você parar para ouvir, não é uma regrinha. E aí o Espírito falou assim, você entende que, Leandro, sem se submeter ao meu Espírito, é essa dimensão de amor que tu vive? Você se impulsiona e ama. E você direciona o amor para lá. E se a resposta não vem na mesma medida, você já se fecha? Você percebe, Leandro, que isso é um amor extremamente condicionado? É um amor que ama esperando receber algo em troca, e se não recebe, opa, não, peraí, aí já mexeu com os meus direitos, já mexeu com as minhas considerações, já mexeu com a maneira como eu acho que eu merecia ser amado, já que eu amei primeiro. E aí o Espírito me lembra, não, você só pode amar se você entender que eu amei vocês primeiro. Que eu te amo num primeiro momento, e é nessa dimensão. E as palavras de Jesus, nesse Sermão da Montanha, que a gente vai continuar lendo, em muitas expressões ali, Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Né? Então é Jesus falando assim, olha, vocês já ouviram algumas outras coisas, algumas outras vozes, mas eu quero dizer algo novo para vocês. E aí vocês vão ter que escolher, se é o que vocês ouviram lá atrás das outras pessoas, ou se vocês vão escolher ouvir a minha voz. Se vocês vão escolher e decidir a partir daquilo que eu estou falando com cada um de vocês. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Loucura, gente. É loucura. Porque esse é uma passagem que, se a gente não pedir para que Jesus fale com a gente, o Espírito nos comunique isso ao nosso coração, nessa dimensão de postura espiritual de ouvir, eu começo a fazer as minhas considerações e você talvez comece a fazer as suas. Você lê assim, não, se alguém te levar a isso, dá também isso. Daí tu pensa assim, não, mas peraí um pouquinho. Aí Jesus já está achando que eu tenho que ser bobalhão. O cara está me dizendo, se alguém me roubar isso, eu vou pegar e parar e vou falar para ele, ô, espera aí, tu esqueceu isso, leva isso também. Só pode Jesus achar que eu sou bobalhão. Isso aqui podia ser lá atrás, lá na época de Jesus, de repente até dava, que o crime não era esse crime que a gente vive hoje, porque os índices de criminalidade hoje em dia estão... E aí a gente começa, tá entendendo? Aí a gente começa e volta a falar as coisas consigo mesmo. E aí a gente esquece que Deus não está dando regrinha. Deus não está falando regrinha, Deus está falando uma dimensão de amor muito mais profunda, que eu só vou entender quando eu receber de Deus. E eu posso e devo receber essa porção diária. Todos os dias tem uma porção renovada do amor de Deus. Eu sou lembrado constantemente dele, por ele, o quanto que eu sou amado, quando eu pauso para ouvir a voz dele e ser lembrado dele por isso. Essa semana eu tive um momento com um grupo de discípulos meus, discípulos de Cristo, que Jesus tem me dado o privilégio e a responsabilidade de estar acompanhando eles e encorajando a formação de Cristo na vida deles. E eu tinha orado muito por esse tempo, eu queria que o Espírito me conduzisse naquela conversa e pensei em situações e orei muito e pedi, Deus, eu me submeto à tua condução nessa conversa. Eu quero conversar a partir daquilo que tu quer falar e estudei algumas coisas, pensei, orei, tudo isso junto, e eu fui para a conversa e parece que foi muito interessante que o Espírito, até começar a conversa, eu ainda não tinha uma clareza do que ia ser conversado. E para alguém, como eu falei para vocês, desse meu jeito, de depender muito das suas articulações, das suas ideias, do momento certo de falar aquilo, aquela situação, de repente eu deixo para o final, eu estava ali, meio sem saber como é que ia ser.
E o Espírito falou assim, eu vou te conduzir então. Tu está pedindo, agora deixa eu te conduzir. Eu falei, então tá, vamos lá. Está em tuas mãos. E eu quero ser conduzido. E foi muito importante, porque logo de início, assim, algo que eu pude repartir com eles foi falando assim, olha, eu quero que vocês saibam que há uns 3 meses atrás, se nós tivéssemos tido essa conversa, eu teria tido essa conversa num outro ritmo. Mas o Espírito foi me mostrando coisas muito profundas e me mostrou que esse ano, em determinadas situações, o amor que vinha de Deus para a vida de vocês, por meio da minha vida, está entendendo? O amor de Deus para eles, mas que estava vindo naquele momento por meio da minha vida como discipulador deles, o amor tinha parado em mim, ele não tinha chegado neles. Eu não tinha direcionado o amor para eles, tinha parado, quando ia para eles parava, não estava chegando, mas não estava chegando por causa das minhas considerações, por causa daquilo que eu estava dizendo para mim mesmo. E aí eu pude chegar para eles e falar assim, eu quero pedir perdão para vocês, porque o amor parou na minha vida em direção a vocês, ele não chegou a vocês, e essa é a minha parcela de responsabilidade. E vocês têm a de vocês, e a gente conversou sobre isso num clima muito bom, dirigido pelo Espírito, mas eu não sei se você entende a profundidade disso, porque eu não sei se são as tuas lutas, mas para alguém que luta contra ressentimento, para alguém que tem todas essas paranoias, e eu estou falando muitas delas hoje para ti hoje, e é importante saber que o que é importante é que elas estão em tratamento, isso é restauração, né? O processo de Deus, um dia de cada vez, nas nossas áreas de fragilidade, formando Cristo em nós. Mas eu sei, e eu já tive outras conversas nesse ritmo, e a minha postura, aquilo que me movia em conversas desse tipo, era mostrar quem estava com a razão. Eu queria mostrar quem estava certo, quem estava errado, e se eu estivesse com a razão, aí sim, eu gostava mais ainda da conversa, né? Porque agora sim, aí eu venho com tudo, aí eu vou para cima deles. Né? E aí eu vou mostrar que eu estou com a razão. Eu me conheço. Tenho ouvido homens de Deus falar essa expressão e ela tem me chamado muita atenção. E tenho levado isso para Deus. E Deus tem me ajudado a me conhecer quem eu sou sem me submeter ao Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo Ele tem me mostrado que essa é a versão debilitada do Leandro, né? Mas aí Ele tem me mostrado assim, agora, Leandro, se tu se submeter... E aí foi muito legal. Eu falei para você que eu não sei se você vai entender a alegria que eu estou te contando isso, mas para um cara que se não se submete ao Espírito e até essa postura na conversa de mostrar quem está certo, quem está errado, isso não, isso tu fez errado, tudo isso, a minha postura lá era completamente outra. E eu pude viver um pouquinho dessa dimensão, desse amor, que é uma dimensão extravagante para nós. É uma dimensão que deixa o senso de justiça de lado e fala assim, opa, peraí, como é que Deus vai conduzir essa conversa e não eu? E eu pude celebrar, quase sabe que aquela coisa assim de olhar para mim mesmo, sabe, Tarcísio, olhar e falar assim, pá, que legal que Deus está fazendo. Sabe, porque eu sei o que eu podia fazer sem Deus. E eu estou vendo que Deus está fazendo isso. E pensar que é daí para mais, né? Pensar que é daí para mais, porque o poder de Deus que habita a minha vida e habita a sua vida, quando você se submete ao Espírito Santo de Deus e você decide ouvir a voz de Deus, coisas novas acontecem. É nesse momento que há a cura no teu coração e na tua mente, é nesse momento que há a cura dos relacionamentos, é nesse momento que há a reconciliação. E eu pude falar para os meus discípulos, perdão. E um tempo atrás, pedir perdão para mim era me tornar vulnerável. Vou dizer que eles estão certos e que eu estou errado, e aí eles são mais do que eu, sabe? Essa é a mente debilitada. Poxa, mas aí todos vão se virar contra mim se eu ficar vulnerável. E ali eu estava assim, cara, perdão. E ali queria ver o que o Espírito ia fazer, sabe? Eu queria ver como que o Espírito ia continuar conduzindo aquela conversa, porque eu decidi me submeter à voz do Espírito Santo de Deus. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês?
Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Palavras de Jesus. Escute, deixa o Espírito falar contigo. Até os pecadores emprestam. A pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de bondoso para com os... sem esperar receber nada de volta. E então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Palavras de Jesus. Que o Espírito continua entregando a cada um de nós. Não como simples regras, mas falando assim, há uma dimensão maior para viver aqui nessa terra. Há uma dimensão que ela parece sobrenatural, mas ela é real. Ela é vivida e colocada em prática, na relação com a tua esposa, com os teus discípulos, com pessoas que tu ama, né? Citei aqui só nas pessoas que eu amo, e que já é toda essa limitação para eu amar de volta, né? Mas daí Jesus fala, mas cara, ainda mais para aqueles que te perseguem, você pode amar, porque você vai receber o amor que vem de mim. Você vai ouvir o amor que vem da Trindade. A grande questão é que a decisão, ela é tua, ela é pessoal, de qual vai ser a voz definitiva na tua vida. Qual vai ser a voz decisiva? Qual vai ser a voz que vai guiar as tuas decisões para esse ano que está começando? E a gente está chegando num horário, são 10:50, tá? Que ele é um horário crítico, né? O da manhã é quando chega assim, 15 para o meio-dia. A noite é mais ou menos esse aqui, eu estou acompanhando, é 10:50. Porque tu, muito provavelmente, pode começar a pensar que amanhã tu trabalha, né? Todos nós trabalhamos, a semana, tudo tem coisas para fazer, e tu queria chegar cedo em casa, e tu pode começar a fazer muitas considerações e dizer muitas coisas para si mesmo, né? E eu não estou começando a ler mente não, tá? É porque eu faço essas coisas. Eu falo comigo mesmo. E a grande questão é que o que você estiver dizendo para si mesmo agora, se isso estiver te impedindo de ouvir a voz de Deus, ela é ruído. E de uma maneira bem clara, aquela parábola lá no início diz, qualquer coisa que esteja te impedindo de você aceitar o convite para entrar na presença do Rei, é desculpa. É desculpa. Se esses dias eu recebi uma mensagem de parabéns e de encorajamento, e a mensagem é muito interessante, porque a mensagem diz assim, Leandro, que neste novo ano, que você diminua e que Jesus cresça mais. Né? E aí foi interessante, porque eu li aquilo, WhatsApp, e aí quando eu li aquilo, lembra as paranoias que eu falei para vocês? Eu falei, será que essa pessoa está achando que eu tô meio demais, assim, né? Aí, obrigado, Jesus, porque tua vida é minha vida, entendeu? Eu já pensei isso, mas como eu falei para vocês, o Espírito está me ensinando a levar cativo todo o meu pensamento a Ele. Paulo fala isso numa das suas cartas. Levem cativo todos os pensamentos de vocês à presença de Cristo. E foi isso que eu fiz naquele momento. E aí foi muito bom. Sempre é desconfortável num primeiro momento, mas é importante quando vem a voz do Espírito. E aí o Espírito me mostrou assim, Leandro, cara, é isso aí mesmo, né? Que cada vez você diminua mais para que Jesus apareça na tua vida. E aí eu falei, tá, mas por que veio esse desconforto? E aí o Espírito falou, é porque é o orgulho na tua vida. Se você fizesse essa oração, né, você na intimidade, esse Espírito falando para mim, Jesus, eu quero mais de Ti e menos de mim, Jesus. Mais de Ti e menos de mim.
você falaria essa oração. Agora, você ouvir isso de alguém, já mexeu no teu ego. E que bom que mexeu, porque é isso aí, é menos de ti e mais de mim. Menos de ti, Leandro, e mais da minha presença na tua vida. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. Olha só, Jesus promovendo, né? Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. E aí a gente pode pensar, poxa, mas os apóstolos lá sim, né? Cara, ou Abraão ele ouviu claramente, Deus chegou para ele e falou com ele naquele momento. Aí eu não ia rir, aí eu ia ouvir Deus. E aí você pensa, os apóstolos, eles estavam ali com Jesus, eles viram os milagres, eles viram a cura, eles viram tudo isso acontecendo. Mas aí a palavra continua e fala assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. E aí eu sou lembrado que não foi privilégio só dos discípulos lá da época de Jesus. Até mais, gente. Aqueles lá tinham Jesus convivendo com eles. Mas hoje o Espírito habita a nossa vida. Olha a profundidade, olha o tamanho do privilégio. Hoje o Espírito Santo, ele habita a minha vida e habita a tua vida como discípulo de Jesus. Então eu posso sim ouvir claramente a voz do Espírito, isso não é loucura. Eu posso ouvir o direcionamento de Deus, eu posso ser lembrado por Ele, mas eu preciso escolher pausar. Eu preciso escolher qual vai ser a voz mais importante que vai me guiar. O desafio já foi lançado no início, né? Palavras de Jesus: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. É nesse ambiente, na intimidade do teu ser, que só o Pai consegue te levar para lá, que as coisas vão acontecer. Não permita que outras vozes te impeçam de fazer isso hoje. Eu não sei como é que vai ser, não sei se vai ser no carro, não sei se vai ser chegando no teu apartamento, na tua casa, não sei se vai ser na hora do banho, eu não sei como é que vai ser. Mas se você optar por pausar e ouvir a voz de Deus e submeter ao que o Espírito quer te falar, ali sim vão acontecer coisas novas. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas conhecem a minha voz, elas sabem que eu sou pastor delas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas, então, ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você, ao ouvir essas palavras de Jesus, você se entende e você se compreende como uma ovelhinha? Como eu tenho aprendido a me entender como uma ovelhinha, mas não é uma ovelhinha qualquer, é uma ovelhinha que tem um bom pastor. O bom pastor, que é Jesus Cristo. E ele tem falado que, cara, tu me conhece e tu vai ouvir a minha voz porque eu sou teu bom pastor. E você vai ser conduzido pela minha voz se você decidir escutar a minha voz. Essa música que a gente ouviu no início, a gente vai terminar esse momento podendo ouvir essa música. Se você quiser cantar essa música, mas muito mais do que, enfim, cumprir um protocolo de final de uma programação, um encorajamento é o mesmo lá do início. Que tudo que aconteceu aqui, ó, esses são os ruídos. Esses são os ruídos. Acontecem, né? Se tudo que aconteceu aqui, o potencial... Gente, olha, bem sincero, eu não tenho a ilusão de que vocês ouviram o tempo todo essa mensagem aqui, porque os pensamentos de vocês, assim como os meus, eles vão de um lado e para o outro.
Só que você tem uma decisão clara para tomar. E eu quero falar uma coisa bem interessante, porque você pode sair daqui conversando sobre o que foi dito. E não há nada errado nisso. Não há nada errado. É importante. Poxa, o que tu achou daquilo? E conversar, e bater papo. E Deus fala nessa dimensão. Eu só queria te dar um toque, porque os discípulos, eles uma vez estavam com Jesus, e Jesus estava contando que ele ia se sacrificar, contando que ele ia para a cruz, que ele ia morrer. E Jesus estava falando tudo isso para os discípulos. E aí a Bíblia conta que os discípulos estavam conversando entre si, depois de ouvir isso que Jesus tinha falado, e eles chegam para Jesus: Jesus, a gente precisa te perguntar uma coisa, qual que vai ser o maior entre nós lá no céu? Estão entendendo? Que Jesus estava falando uma coisa, ele estava numa frequência, e aí os próprios discípulos de Jesus vêm com uma coisa completamente fora. E ele fala assim: cara, que sem noção, né? A gente consegue ler isso hoje e fala: pô, que sem noção os discípulos. Jesus estava ali falando da cruz, que ele ia se sacrificar, e os caras estavam preocupados, quem que ia ser o maior no reino dos céus? Então fica um toque para você, que converse, isso é muito bom, isso pode ser muito bom. Agora, pede para Jesus te levar para a frequência que Ele quer falar na tua vida. Porque até mesmo que a gente vai falando, muitas vezes a gente pode cair na linha do analisar a mensagem. E você pode, de repente, ter achado a mensagem muito ruim, cansativa. Cara, foi até 9 horas hoje. Puxa vida, e isso dominar os teus pensamentos e não permitir que você vá para o silêncio da tua alma. Ou, pelo contrário, pela misericórdia de Deus, você pode ter achado: poxa, que mensagem legal. Pá, aquela música do início e aquilo que ele falou lá da Trindade, coisa, tudo muito legal. E aí no meio disso você chega em casa e liga a TV e aí aquilo já começa a ficar meio longe. E aí você de repente até vai falar para mim: pá, que legal, mas se tudo isso não te levou a uma decisão de parar o teu coração, não me lembro se eu falei isso hoje, agora à noite, mas eu quero falar, a gente fala muito isso para Helena: filha, calma o teu coração. Calma o teu coração. E a gente fala isso para Alice também, mas interessante que esses dias a gente percebeu e ouviu a Helena falando para Alice: Alice, calma o teu coração, Alice. A gente precisa ouvir isso do pai. Calma o teu coração. Calma. Tem as contas para pagar, mas acalma em teu coração. Tu tá com fome, não sabe se vai lá pro X ou pra pizza, né? Sempre aquele dilema de final de culto, né? Que às vezes é o dilema de final de culto, né? E às vezes não estou dizendo em si que é errado ou não, mas às vezes isso nos leva para uma frequência que não é a que Jesus quer falar. Então vá para o silêncio da tua alma. E eu quero que você preste atenção na letra. Ela diz assim: no silêncio da minha alma existe um lugar onde só você pode chegar, onde só a Trindade consegue chegar. Podes tocar o meu coração. Por onde quer que eu vá, é a tua voz que me faz voltar. Sabe por que eu gosto dessa parte? Porque você ouviu a presença de Deus, você ouviu a Trindade e você sai impulsionado, né? Não, agora eu entendi, vou repartir. E aí chega alguma situação e aí a atendente te trata mal, a pessoa te respondeu mal, e aí aquilo já te causa um ruído, e aí aquela voz de Deus que você ouviu te faz voltar, no sentido: lembra que tu é amado, lembra que é a minha voz que vai te conduzir, não é o que as pessoas vão falar para ti que vai te conduzir. Continua a letra e diz: e esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. Gente, essa é outra voz que tem uma força impressionante nos nossos dias de hoje, né? A voz do direito, né? Poxa, eu paguei, eu tenho direito, né? Eu paguei, eu fiz tudo certinho, eu fiz dessa maneira, eu tenho direito. E a gente leva isso para a loja, leva isso para o casamento, leva isso para os nossos relacionamentos, esse senso de justiça, né? Eu tenho direito, e é assim, e essa voz começa a nos coordenar, mas a doce voz da presença de Deus nos lembra assim: lembra que tu é uma ovelhinha, mas não é qualquer ovelhinha, é uma ovelhinha amada por mim, é uma ovelhinha cuidada por mim, que vai ser conduzida pela minha presença. Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar,
não é pelas circunstâncias, não é se o emprego novo vai vir ou não, não é se aquele relacionamento vai melhorar ou não, não, isso é secundário. Mas você é lembrado que isso é secundário quando você escuta a voz de Deus e lembra que isso vai passar. Isso vai passar. Agora, o meu amor pela tua vida, esse não passa. Aí eu posso falar, eu posso descansar. Minha angústia, aqui eu deixo. É a renovação que Deus faz, né, nos pensamentos. Deus, eu estava angustiado, mas agora eu ouvi que eu sou amado por Ti. Eu deixo aqui a minha angústia, o meu pranto agora é riso. O meu pranto agora é riso, porque eu fui lembrado da Tua presença na minha vida. E assim, eu quero me entregar, porque esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. Estão entendendo que Jesus quer trazer liberdade aos nossos pensamentos? Estão entendendo que o Espírito Santo quer nos conduzir e nos tirar da escravidão, do ressentimento, da procrastinação, dos pensamentos críticos, do senso de justiça, do senso de direito, do que é o certo, do que é o errado? E o Espírito está falando assim, eu quero conduzir. A voz que vai te conduzir por vales, por pastos verdejantes, eu quero te conduzir. Agora, a decisão é tua. Você precisa decidir. A gente vai cantar, se você quiser cantar essa música sentado, se você quiser se ajoelhar na presença de Deus, se você quiser ficar de pé, se você entender que precisa se posicionar diante da palavra de Deus que chegou no teu coração, quiser vir aqui para frente numa expressão de que, Deus, eu quero caminhar sendo conduzido pela tua voz. Eu quero te convidar a viver esse momento. Viva esse momento na intimidade do teu ser. Permita que essa letra, essa melodia possa entrar no silêncio da tua alma e te conduzir para esse ambiente onde você vai ouvir a voz de Deus. Nós te agradecemos porque pudemos te ouvir essa noite. Obrigado por isso. Jesus, obrigado porque podemos ouvir tuas palavras. Foram ditas há tanto tempo atrás, mas Espírito Santo, obrigado porque tu tem nos ensinado e tu tem nos lembrado de palavras ditas há tanto tempo e que tem a força sobrenatural de mudar as nossas vidas hoje. Espírito, nos ajuda a nos submetermos a Ti. Ajuda cada discípulo de Jesus que está aqui nessa noite a separar esse tempo hoje. Espírito, talvez Tu mostrou desculpas que cada um de nós tem dado para não participar dessa grande festa que tem na Tua presença. Talvez Tu tenha mostrado razões que nós damos e falamos para nós mesmos. Talvez seja o cansaço, talvez seja a agenda, talvez seja o que a gente está fazendo, o que é importante. Mas Espírito, Tu nos mostrou hoje que há algo mais importante, que é entrar na Tua presença. E eu quero te pedir que Tu conduza cada discípulo para a Tua presença nessa noite ainda. Quero orar pela vida do Serginho que está aqui, Deus. Tu conhece o coração dele, Tu conhece e está gerando resoluções na mente, no coração dele. Eu quero te agradecer por isso, pelo Teu toque na vida, na mente, no coração, na alma dele. Eu quero te agradecer por decisões que o Teu Santo Espírito está gerando na mente de pessoas que estão aqui sentadas, na mente de pessoas que estão acompanhando essa transmissão pela internet. Jesus, nos leva para a dimensão de Te ouvir. Nos leva para a dimensão de receber da Tua pessoa, receber da Tua presença e perceber a abundância que há na relação entre vocês três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E só faz a gente sair dali quando a gente realmente ser contagiado, ser comissionado, ser encorajado, confrontado, ser impulsionado pelas palavras que vêm da boca de vocês. Obrigado. Ajuda agora, ajuda nessa noite, Jesus. Eu te peço por isso. Nessa noite, a excluir os ruídos, a excluir aquilo que possa atrapalhar a decisão. Nós não queremos mais te dar desculpas, Espírito. Nós queremos participar desse banquete. Nós queremos ser conduzidos para o silêncio da nossa alma e ser lembrados que nós já não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos a um Deus e a um Rei que nos ama profundamente. É a nossa oração com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém.
uma noite especial. Que você possa ouvir mais de Deus essa noite e conversar com o Espírito ainda nessa noite. Gente, só um pouquinho antes de todo mundo ir embora, vamos ficar de pé um pouquinho, vamos celebrar a Deus agora, agradecer pela vida do Leandro e do Júnior, que comemoraram aí mais um ano de vida aí essa semana. O Leandro na sexta, o Júnior no sábado, né? Então vamos aproveitar, vamos orar por eles, depois a gente vai cantar um parabéns aqui para eles, louvar a Deus por esses homens de Deus aqui que têm sido especiais na nossa vida. Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela vida do Leandro, pela vida do Júnior. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a eles. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem formado algo teu na vida e no coração deles. Obrigado porque a gente tem podido ver neles realmente um coração rendido diante de ti e querendo realmente que a tua vontade se cumpra na vida deles e das pessoas que estão ao seu redor, Pai. E o Senhor continue, Pai, realizando a grande obra que o Senhor começou na vida deles. E completa, Pai, tudo aquilo que tu tens para fazer na vida deles, das suas famílias e de todos aqueles que estão à volta deles. Nós celebramos ao Senhor e te agradecemos por eles em nome de Jesus. Amém.